Olá, bom dia amigos. Para aqueles que já me acompanham há alguns anos através dos meus blogs e sites, é um prazer de novo estar com vocês. Eu agora pretendo nessa aula ensiná-los passo a passo a como pintar retratos utilizando a aquarela. A aquarela, como sabem, é uma técnica que se diferencia das demais pelo seu grau de exigência. Onde está esse grau? Eu já digo. No caso, as pinturas a tinta a óleo, vamos supor, quando estamos trabalhando no retrato e passado algumas horas achamos que determinados traços, determinada área do rosto não está bem, não está de acordo, podemos nos dar ao luxo de simplesmente apanhar um pano embebido em diluente, passar na tela e simplesmente aquilo fica branquinho, fica limpo e podemos começar tudo de novo, ou seja, é permitido efetuar correções na pintura. Enquanto a aquarela as coisas não funcionam assim. A aquarela, como se trata de uma tinta que é aplicada sobre o papel, e como no caso os papéis, todos eles possuem uma quantidade de algodão muito grande, às vezes 100% algodão, determinados papéis, ele tem a especificidade de absorver a tinta de forma que, passado algumas horas, não há hipótese em retirá-las. Ou seja, não se pode falhar diante de uma pintura em aquarela. O artista tem que ter certeza absoluta do que está fazendo, né? Por isso, isso aqui torna uma técnica tão interessante, porque a vantagem que há nisso é que, depois de superado essas dificuldades, depois do artista conseguir desenvolver a sua técnica, desenvolver o seu talento, né, nessa área, os trabalhos tornam-se rápidos. Ou seja, é possível pintar uma aquarela em tempo curtíssimo e fazer um trabalho fantástico, simplesmente por esse fato dela não permitir correções, não permitir que se brinque muito com as tintas, ou seja, isso nos obriga a ser diretos e pragmáticos, digamos assim, na aplicação da tinta. Bem, nós vamos começar pelo seguinte. Esteve aqui em Portugal há cerca de uma semana atrás a nossa amiga Dilma Rousseff, presidente brasileira, né? E eu resolvi pintar a aquarela da Dilma, né, passo a passo, e apresentar a vocês toda a evolução, né, todas as fases desse trabalho, tá? Para que vocês a partir daí possam ter mais ou menos uma ideia, né, ter uma ideia, uma base de como funciona a aquarela. Evidentemente, como todos os retratos, como vocês podem ter visto nos meus sites e blogs, com relação a desenho de retratos e pinturas de retratos, é necessário, em primeiro lugar, termos um esboço base, né? Portanto, para se obter esse esboço base, podemos utilizar diversas técnicas, né? Como vocês podem ter visto no meu blog e no meu site, o anildo-mota.com, eu ensino diversas técnicas de como se preparar esse esboço base, esse desenho base, né? E entre essas técnicas, eu apresento aquelas técnicas que aprendemos na nossa infância, na nossa época de escolinhas, que é a técnica dos quadradinhos, que todo mundo conhece, né? Apresento essa técnica, apresento também o uso de projetores, apresento também técnicas com uso de papel químico, ou seja, no anildo-mota.com vocês encontrarão passo a passo todas as técnicas para se preparar um desenho base, um esboço base para se começar um retrato. Portanto,
Depois de efetuado esse desenho, mas atenção, esse desenho, como vamos pintar uma aquarela, é evidente que esse desenho tem que ser feito num papel apropriado para aquarelas. Qual a diferença desse papel com relação aos outros? É que o papel para se efetuar pinturas em aquarelas, ele deve ter uma característica importante, que é a quantidade de algodão. Há papéis para aquarelas que possuem 100% algodão, 50% algodão. O papel que eu irei utilizar nessa pintura da Dilma é o papel Fabriano, um papel simples, muito conhecido. Fabriano, 50% algodão. Portanto, o esboço tem que ser feito sobre esse papel. Com relação às aquarelas, no mercado há uma infinidade de marcas, todo tipo de aquarela. Então vocês devem me interrogar no sentido de qual a melhor aquarela para se utilizar para quem está começando. Bem, o detalhe da aquarela é o seguinte: eu poderia sugerir, vocês podem encontrar aquarelas até nas lojas dos chineses, aquarelas baratinhas e tal. Só que não adianta você procurar aprender uma determinada técnica utilizando um material de má qualidade. Isso irá simplesmente retardar a sua evolução. Isso irá de repente até fazer com que você desista, porque não te dará a hipótese de uma evolução, de obter resultados promissores. Portanto, eu sugiro que se providencie comprar uma aquarela. Não é necessariamente o ideal uma aquarela cara, né, uma Wilson Newton, não. Há muitas boas aquarelas no mercado, de qualidade média, e que se obter resultados fantásticos, né, aquarelas de estúdios. Eu, por exemplo, vou utilizar para esse trabalho uma aquarela simples, um estojo, que é da Talens. É considerado uma aquarela de preço médio, não é considerado uma grande aquarela, não é considerado um material de primeira, mas simplesmente médio, amador, e que dispõe de 12 cores, o que é o bastante. Algumas pessoas poderiam também interrogar no sentido, as de 24 cores. É evidente, se você tem um estojo cheio de cores, uma variedade, você vai ter mais escolhas, né, mais opções. Mas o detalhe do estojo de 12 cores é que, além disso, são cores o bastante. Não se esqueça que você vai trabalhar misturando tintas também, né? E se você só tem 12 cores, evidentemente você vai ter opções menores de misturas, mas também resultados amplos de misturas, né? Enquanto nas 12 cores a pessoa pode nem sequer se dar o trabalho de efetuar a mistura, porque já tem um monte de cores ali à sua espera. Enquanto um estojo pequeno, você pode acabar nas misturas descobrindo cores fantásticas e efeitos fantásticos. Mas de qualquer maneira, na pintura do retrato não vai ser necessário essa infinidade de cores, muito pelo contrário. Vocês vão ver, eu vou pintar essa aquarela da Dilma utilizando praticamente 3, 4 cores. E com relação aos pincéis, os pincéis também eu vou utilizar uns 2 ou 3. Em termos de qualidade também é muito importante um pincel com uma boa qualidade, um pincel que possa absorver bastante tinta e que também tem uma ponta fina que possa possibilitar você efetuar efeitos minuciosos, né? Portanto, os pincéis também é importante. Um pincel médio e um pincel largo, eu irei utilizar esse, que é pronto para manchas mais largas, tipo o background, a roupa da Dilma, áreas que vão necessitar, áreas amplas que vão necessitar muita tinta. Portanto, o pincel mais largo vai favorecer nesse aspecto. Então, não precisa se preocupar em uma grande quantidade de pincéis. 3 pincéis, um grande, um médio e um pequeno, você vai fazer trabalhos fantásticos. Agora, como começamos? Em primeiro lugar, você deve apanhar esse papel
esse papel fabriano, depois de efetuado o desenho utilizando uma das técnicas que eu explico no meu site, você deve prender numa folha, numa madeira ou numa mesa, prender as pontas com fita cola, como se diz no Brasil, com durex, né, para evitar que durante o processo da pintura, da aplicação da tinta, da água em si, o papel não venha ficar muito ondulado,